Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Alguns aspectos importantes de se dizer antes de irmos ao texto bíblico. Um marido que lidera espiritualmente o seu lar não é sinal de que manda, nem que tenha a última palavra. Uma esposa que se entrega ao seu marido não significa que ela perca a voz em casa. Um pai que educa com firmeza não significa que ele oprima os seus filhos. E um empregado que trabalha bem, ao mesmo tempo que serve o seu patrão, está também a servir ao seu Deus. Agora, será que é possível fazer todas estas coisas de coração? O título da mensagem de hoje é Fazei tudo de coração. E vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses capítulo 3, versículo 18, até ao capítulo 4, versículo 1. Estamos de Bíblia aberta no livro de Colossenses e hoje iremos ver Colossenses capítulo 3, versículo 18, até ao capítulo 4, versículo 1. O apóstolo Paulo escreveu esta carta à igreja de Colossos numa altura onde havia vários ensinos errados. E como a igreja é um espelho, é um reflexo daquilo que acontece nas nossas casas, ao se mexer no assunto da família, isso irá influenciar a igreja, inclusive também a sociedade inteira. O que Paulo faz nesta passagem é mostrar uma coisa muito importante e que muda tudo. Cristo é Senhor de todos os nossos relacionamentos. Do casamento, da família, no trabalho. Os princípios que iremos ver hoje aparecem também em Efésios e em 1 de Pedro. Estão na Bíblia desde que Deus criou o ser humano e infelizmente são muitas vezes postos em causa. Então vamos perceber aquilo que Deus disse. Capítulo 3, versículo 18 e vamos versículo a versículo. Então, versículo 18. Esposas, sede submissas ao próprio marido como convém ao Senhor. Naquela altura, o machismo era de tal ordem que a mulher não valia rigorosamente nada. Nem sequer era vista como uma pessoa. Era tratada como propriedade. Se fosse solteira, era propriedade do pai. Se fosse casada, era propriedade do marido. Além disso, o marido podia se divorciar quando lhe apetecesse. Uma desculpa qualquer valia a pena, ou valia, aliás, para que o divórcio fosse aceito. Olha, hoje meteste sal a mais na comida, ou hoje esqueceste do sal. O divórcio era concedido porque o marido queria o divórcio. A mulher, essa, nunca tinha direito ao divórcio. Neste versículo lemos, a mulher deve ser submissa. Será que isto quer dizer que a mulher é inferior ao homem? Será que vai ao encontro daquilo que se vivia nesta época? A verdade é que a palavra submissa está muito gasta. Se calhar muitos de nós até já nos cansámos de ouvir esta palavra, submissão. E se calhar também é culpa dos exageros que se fizeram com ela, muitas vezes também, é preciso dizê-la, por culpa do próprio homem, que para dominar a sua mulher usa esta palavra submissão. Agora, o versículo fala assim de uma submissão vivida no Senhor. Isto é, não tem nada a ver com valer a menos. Qualquer tentativa de dizer que o homem é superior à mulher, isso deve ser abominável. Quando o marido reflete Cristo naquilo que faz, e já vamos ver como, a submissão faz sentido, porque a esposa está a reconhecer que ele está a agir com ela como se fosse o próprio Deus. E reparemos numa coisa. Às esposas, Paulo pede que se submetam, mas aos filhos e aos servos já pede que obedeçam. Por isso, submissão não é sinal de obediência. Isto é, a esposa não está a dizer obedece às ordens do teu marido, porque ele é o homem da casa. Não. Está assim a dizer, reconhece de boa vontade a liderança espiritual que Deus deu ao teu marido. Se a esposa reconhece a liderança do marido, qual é então esta missão que o marido tem de cumprir para ser digno dela? É o que Paulo vai responder a seguir no versículo 19.
Maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Então, em que é que consiste esta missão do marido que a mulher se deve submeter? A missão do marido é amar a sua esposa. É preciso não esquecer que amar não é um sentimento que vem e vai. Amar, biblicamente, é um verbo. Como tal, é uma ação, é uma atitude. Então, o que significa amar a esposa? A missão do marido é amar a esposa. Então, o que significa amar a esposa? Significa, à luz deste versículo, cuidar, servir e viver a vida comum. Cuidar, servir e viver a vida comum. Este amor que Paulo fala é o amor que se dá, que se sacrifica pelo bem da amada. Precisamente o mesmo amor que Cristo mostrou pela igreja. Para aquela época, isto era de loucos. Nenhum dos manuais de família daquela altura, e havia muitos, alguma vez pediu ao marido que amasse a sua esposa. Não, amar a esposa. Não, a esposa é um objeto, a esposa é uma propriedade, como podemos amar? E Paulo vem dizer, não, vocês amem a vossa esposa. O que importava naquela época era sobre manter a mulher em casa e meter a mulher em casa para que ela tivesse a casa em ordem. E a conversa era toda sobre o chefe de família que tinha que fazer tudo para que isso acontecesse. E parece que hoje em dia está a começar a surgir novos laivos desta ideia de que a mulher tem de estar em casa. E isso é absolutamente errado. Nós vemos na Bíblia Lídia, que era uma mulher de negócios. E está tudo bem. A mulher está onde deseja estar. Agora imaginemos o que é Paulo a chegar e virar tudo do avesso e dizer: o marido tem deveres. E o primeiro deles é amar a sua esposa, é entregar-se por ela. Isto era então uma novidade, provocava até revolta naquelas pessoas. Isto é o mesmo que nos diz Efésios 5, que Cristo amou a igreja ao ponto de se dar por ela. Quer isto dizer então que o marido é o primeiro responsável, não é o único, pelo cuidado espiritual do lar. O marido é chamado por Deus para trazer Cristo ao lar. É ele também que deve dar o primeiro passo para procurar a orientação de Deus para a vida do casal. Além disso, sente e assume que tem de orar com a sua mulher e pela sua mulher, porque Cristo orou com os seus e orou pelos seus. Por isso, a missão do marido é esta. Não há nada aqui de eu tenho a última palavra, eu é que mando, eu é que sei, porque eu sou o homem. A missão do marido é esta, para que fique claro para todos: trazer Cristo dentro de casa e lutar para que o casal esteja unido a Deus, porque só assim é que o casal estará ligado um ao outro. Não tem nada a ver com mandar. Nada. Atenção a uma coisa, e é importante também dizer: a missão do marido não é absoluta. Esta autoridade não é absoluta. Submissão absoluta só há uma: ao nosso bom Deus. Então, o que deve fazer a mulher se o marido pedir para ela fazer alguma coisa contrária à palavra de Deus? Deve desobedecer. Não deve ligar às suas palavras, porque mais vale servir a Deus do que aos homens. Atos 5:29. A esposa submete-se porque pertence a Cristo, porque Cristo também submeteu ao Pai. É por isso que o Paulo diz neste texto como convém ao Senhor. Então, quem ama a mulher como a Bíblia manda, lidera o lar espiritualmente. De que vale a pena dizer que ama se depois não faz nada para trazer Cristo ao lar? Quem ama desta maneira também está presente na vida do dia a dia de casa. E sejamos honestos, e desculpem a generalização, e estou também a olhar para mim, ou principalmente para mim, é onde nós homens mais caímos. Felizmente as coisas parecem que estão a começar a mudar com as novas gerações. E Pedro diz uma coisa que dói:
o marido que não partilha a vida com a sua mulher, as suas orações são interrompidas. O marido que não vive a vida comum do lar, que não se preocupe com as necessidades da sua esposa e dos seus filhos, as suas orações são interrompidas. 1 Pedro 3,7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Às vezes há orações interrompidas porque o homem não trata a mulher com dignidade. E este aviso de Pedro vai fundo porque obriga o homem a partilhar a sua vida com a mulher, obriga o homem a falar com a sua mulher, obriga o homem a ouvir a sua mulher. E há silêncios que doem. Quando a mulher gostava de ouvir, ou gostava de ser ouvido, e o homem dá-lhe esse silêncio, ou como a Filipa ontem dizia em Leiria, uma das palavras que mais descreve uma coisa horrível, dá desprezo. Esta é das queixas que mais ouço quando nós andamos por aí a falar sobre famílias. O meu marido não cuida espiritualmente de mim. O meu marido não conversa comigo. Então é preciso haver muita conversa. É preciso haver muita vida em comum para viverem uma só carne. Além disso, e ainda neste versículo 19, podem ver, podemos perceber que o homem não pode ser áspero, não pode ser rude, porque as coisas não saíram à maneira dele, nem explodir porque algo não lhe agradou. Não pode se ausentar, não pode ser rude, não pode ser áspero, não pode explodir. Falar disto é muito fácil. Agora, vivê-lo em casa, com a porta fechada, quando ninguém está a ver quem eu sou, isso é que custa, isso é que dói. O que fazer quando não conseguimos amar as nossas esposas? O que fazer quando isto não acontece? O que fazer se temos tratado as nossas esposas com amargura? Pedir perdão. Reconhecer que nós temos sido amargos. A reconhecer que nós temos sido ásperos. A reconhecer que temos nos ausentado, temos dado silêncio quando devíamos falar. Às vezes falamos quando devíamos estar em silêncio. Toda a amargura revela um coração afastado da missão de Deus. E já agora uma nota às mulheres, até porque muitas vezes dizem que eu só falo para os homens. E normalmente quando eu falo para as mulheres, levo sempre nas orelhas, mas o meu compromisso é com o Senhor. Então, se o vosso marido quiser trazer Cristo ao vosso lar e vocês andarem mais preocupadas a apontar-lhe os defeitos porque o marido das outras é que é, ou então passam a vida a comparar, vejam, Rui Danilo, tu devias ser como o Jonatas. Na verdade devias, mas pronto, é uma brincadeira. Saibam que isso também é pecado. É pecado quando nós comparamos o nosso marido a outros. Ajudem antes o vosso marido a cumprir a missão dele, porque quando o ajudam, estão a cumprir a vossa missão. É uma bênção submeter a quem se ama. É uma bênção amar quem se submete. Então, depois de falar do marido e da mulher, o apóstolo vira-se para os filhos e os pais. Vejam, versículo 20. Meninos, agora é para vocês estas palavras, está bem? Vamos a isso? Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Quando o texto diz aqui pais, está a falar dos dois, do pai e da mãe. Os filhos devem obedecer aos pais. Paulo não pede isto com meias palavras. Ele diz em quê? Em tudo. Qual a razão? Não é porque eu mando. Os filhos não devem obedecer porque têm medo de levar umas palmadas ou uns castigos,
ou retirar a tecnologia, que é daquelas coisas que mais faz impressão aos miúdos, é porque a obedecer é o que se espera a quem pertence ao Senhor. Se vocês, júniores, adolescentes, jovens, obedecem aos vossos pais porque têm medo ou desobedecem, isso não é uma coisa que é esperado de vocês. Vocês devem obedecer aos vossos pais porque isso faz parte de quem pertence a Jesus Cristo. A evidência que Jesus habita no vosso coração é pela obediência aos vossos pais. Sabem porque é que o Senhor se agrada tanto? Porque Ele próprio, como filho, obedeceu ao Pai. Se Jesus teve prazer em obedecer ao Pai, faz todo o sentido que se agrade que nós também honremos aos nossos pais. Reparem novamente no texto. Paulo diz, grato diante do Senhor. A ideia é esta. Um filho que obedece está apenas a viver como quem pertence a Cristo. Agora, atenção, aqui é uma coisa. Em tudo, pede algum bom senso. Enquanto os filhos vivem debaixo do teto e do cuidado dos pais, obedecem, com a exceção óbvia que os filhos podem desobedecer aos pais quando as suas ordens forem contrárias à vontade de Deus. Não há submissão absoluta nem obediência total. Okay? Por outro lado, um filho já adulto que saiu de casa, já tem a sua própria família ou até não, isso é outra coisa. Deve respeito e honra aos seus pais, mas já não é a mesma obediência quando era miúdo. Ou seja, eu gosto de ouvir os meus pais, gosto de ouvir o seu conselho, mas quem toma a decisão sou eu e a Filipa. Muitas vezes os meus pais, de forma inconsciente, pedem para nós tomarmos uma decisão à frente deles. Querem vir aqui ao Porto? Eu digo, não vamos responder agora, vamos falar os dois, tomamos a decisão e depois comunicamos. Agora, quando os filhos estão em casa, há uma coisa importante para haver uma boa obediência. Os pais têm de estar em sintonia na educação dos seus filhos. Se cada um puxa para o seu lado, é impossível um filho obedecer aos dois. E os filhos, e eu sei disto porque nem há muito tempo, eu sou um jovem rapaz, não sei porque é que se riram, não é? Eu era suficientemente esperto para tirar vantagem da desarmonia entre os meus pais. Os filhos são suficientemente espertos para perceberem se os pais não estão em sintonia na educação e sabem tirar proveito disso e sabem se fazer vítimas. Então o pai e a mãe têm de conversar, definir um rumo e puxar para o mesmo lado. Nenhum nem outro retirar autoridade. E mais do que darmos coisas, escolas melhores ou uma melhor saúde, os nossos filhos querem é pais que os amem, que os eduquem, que lhes ponham limites, que estejam presentes nas suas vidas. A minha filha Raquel, ela não está cá, então eu posso dizer. A minha filha Raquel este ano foi um ano muito especial para a sua vida. 18 anos, a despedida do secundário, possivelmente, se Deus quiser, a entrada na faculdade. E houve um evento em que ela ia fazer a participação final do 12º ano. E eu acho que pela primeira vez eu não estive presente. E ela sentiu muito a minha ausência. E veio ter comigo. Como é que tu faltaste? Como é que tu faltaste? A presença dos pais vale muito mais do que uma prenda, do que dinheiro, do que seja o que for. Marca a presença dos pais. Estejam os filhos limpos ou sujos.
E não falo de sujo de nódoas. Marca. E acima de tudo, pais, mostrem Cristo. Conversem com os vossos filhos. Expliquem porque corrigem, porque põem regras. Às vezes os nossos filhos não percebem, mas também nós não percebemos porque é que Deus às vezes age de determinadas formas connosco. Mas basta saberem que aquilo que nós fazemos, fazemos por amor a Deus e por amor a eles. E acho que estragamos muita coisa na educação dos nossos filhos quando os corrigimos à base de moralismos. Porta-te bem porque é assim que se faz. São estas as regras. Não ouviste o que o Jonatas disse na igreja? Obedece. A correção que funciona é que vem do Evangelho. Porta-te bem, porque Deus amou-te primeiro e tu vives como filho de Deus. E um filho de Deus obedece. Por isso é que temos que lhe mostrar as verdades da Bíblia. Devem obedecer aos pais, porque isso agrada ao Senhor. Versículo 21. Agora, filhos, anotem esta parte que agora é para os vossos pais. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Este era um dos versículos que eu mais atirava ao meu pai quando ele me disciplinava. Pai, a Bíblia é clara, tu não me podes irritar comigo. Tu estás irritado, tu não te podes irritar comigo. Eu era mestre em arranjar versículos. O meu pai era pastor e é pastor. Eu era mestre em arranjar versículos e metê-lo em desgraça. Agora, o que é que isto quer dizer? É como se Paulo dissessem, não andem a provocar a ira dos vossos filhos. Não provoquem, pais, a ira dos vossos filhos. Reparem num outro pormenor. Já vamos falar um pouco mais sobre isto. A palavra pais, no versículo 20, significa pai e mãe. A palavra que Paulo usa aqui no versículo 21 é outra e aplica-se só ao pai, homem. Ou seja, esta responsabilidade é dirigida ao pai em particular, este aviso é dirigido ao pai em particular. Isto é, o homem cristão que se provoca a ira aos filhos está em pecado. Como também aquele que deixa de cuidar dos filhos e está a entregar tudo à vida da sua esposa está a falhar seriamente. E porquê? Porque naquela cultura, naquele contexto, no mundo judaico, os pais abusavam da autoridade que tinham. E governavam a sua família com a mão de ferro, de forma arrogante e de forma dominadora. Claro que isto também tem aplicações para a vida da mulher, mas Paulo está a falar para um contexto onde o homem dominava, era rude e ausentava-se da educação da vida dos seus filhos. Como eu disse, a opinião da mulher não contava. Então a dos filhos já podem ver o que é que contava. Era o eu e eu. E Paulo fala a esses pais e diz, parem com isso. A palavra que ele usa no original tem a ver com o provocar o outro até ele explodir. Qual o resultado? Os filhos ficam desanimados, isto é, ausentam-se, perdem a vontade e tentam desistir de agradar os seus pais. Agora, Paulo não pede ao pai para governar com mão dura ou se ausentar. Pede sim para cuidar com cuidado. Um pai que educa sem esmagar o seu filho está a refletir o próprio Deus, que nos disciplina com firmeza e com amor ao mesmo tempo. Se Cristo é Senhor da casa, isso tem a ver na forma como o pai educa. Agora, mais uma vez, crianças e júniores e adolescentes, todos os filhos ainda aqui, se os filhos se chateiam connosco, será que nós já não podemos dizer nada? Ou seja, se um dos meus filhos chegar, papá, tu disseste lá no sermão que não podes provocar a nossa ira e tu estás a provocar a minha ira. Claro que não, o texto não proíbe a disciplina. Proíbe, sim, é a disciplina que provoca violência, domínio sobre o outro e sobrecarregar os filhos com um peso que não lhes pertence. E digo-vos isto porque eu conheço as minhas falhas. Como pastor, e na nossa igreja nós temos vários filhos de pastor, como pastor eu lido com pessoas que nos tratam às vezes menos bem ou, por exemplo, somos muitas vezes abandonados. A tentação é chegar a casa
e tratar os meus filhos como se eles tivessem de pagar, mesmo que só um bocadinho, essa mesma fatura. Porquê? Porque se eu olhar para a Adriana tratar-me mal, eu, como pastor, eu não lhe posso responder, não devo responder na mesma moeda. Porque as pessoas tratam mal os pastores, mas quando é o pastor a levantar um pouco a voz, o Jonatas é um desgraçado. Então nós temos que ter muito cuidado. E depois quem vai pagar a fatura, de forma inconsciente, são os filhos. Então, cuidado quando as vossas ocupações, quando os vossos problemas exteriores, quem paga a fatura são os filhos, porque são, de certa forma, o elo mais frágil da nossa casa. Eu paguei a fatura, mas infelizmente também faço que outros paguem a fatura indevidamente. Capítulo 3, versículo 22 a 25. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar aos homens, mas em sigileza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há exceção de pessoas. E aqui, antes de mais, uma coisa que não nos podemos esquecer. Quem obedece ao patrão é, no fundo, servo de Cristo. É por isso que os cristãos devem ser os melhores trabalhadores à face da terra. Quando nós ouvimos dizer à falta de um trabalhador, os patrões no nosso país deviam dizer: eu quero contratar um cristão, porque eu sei que ele vai dar o seu melhor. Uma nota importante ainda sobre este texto. Em nenhuma parte da Bíblia, Paulo fala aqui para servos, e não podemos fugir disto, era um contexto de escravatura. Em nenhuma parte da Bíblia nós vemos Deus a criar a escravatura. O que o Novo Testamento nos mostra é que as pessoas são todas iguais, mesmo que tenham papéis ou funções diferentes. Paulo não veio derrubar o sistema. O que ele fez foi mais forte. Disse às pessoas que vivessem de tal maneira que o sistema de escravatura deixasse de fazer sentido. Apesar de devermos aplicar aos nossos dias, é bom saber que naquele tempo que um escravo não é a mesma coisa que um empregado nos dias de hoje. Porque ali um dono era mesmo dono da vida do outro. Podia inclusive mandar matar. E não havia problema algum. Agora, Paulo o que está aqui a dizer é que servir alguém aplica-se também a nós. Paulo escolhe esta expressão singeleza de coração. É trabalhar de coração inteiro, sem fingimento. O contrário de quem só trabalha quando o patrão está a ver. Às vezes nós dizemos: patrão fora, dia santo na loja. Ninguém nos está a ver, eu faço o que quero. Mas cuidado, nós devemos trabalhar como se estivéssemos a fazer para o Senhor. Cristo é Senhor da casa, é Senhor do nosso trabalho também. Por isso é que nós cristãos devemos fazer tudo bem feito, dar o nosso melhor, para quem nos veja a trabalhar não tenha dúvida de quem nós somos. Ganhe-se mal ou ganhe-se bem. Eu tenho uma tia minha que diz: eles fingem que me pagam, eu finjo que trabalho. É a ideia contrária aqui ao texto. Ganhes mal ou ganhes bem, dá o teu melhor. Porque ao servires o teu patrão, estás a servir ao Senhor. E devemos lembrar que a recompensa muitas vezes não vem nesta terra. Nós vamos certamente receber a recompensa da parte do Senhor. E sabem o que é bonito? Esta herança vamos partilhar todas por igual. Empregado e patrão lado a lado, se forem cristãos. E é Deus que vai tratar das injustiças. No fundo, o que Paulo pede à esposa, ao marido, aos filhos, aos pais, aos servos, aos patrões, assenta sobre esta verdade. Cristo é Senhor sobre tudo. Agora, quando o teu patrão olha para ti e vê Cristo, capítulo 4, versículo 1. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos que também vós tendes, Senhor, no céu. Então, Paulo está outra vez a mudar a ideia sobre a escravatura. Naquele tempo, um escravo não tinha direito nenhum e Paulo diz-lhes o seguinte: tratem com justiça.
Estava a ir contra a corrente, estava a dar valor a todos, fosse qual fosse a classe social. Não é em vão que a escravatura acabou graças a pessoas cristãs como William Wilberforce, que depois teve ramificações, inclusive no nosso país, que fomos um dos primeiros países a abolir a escravatura. Nos dias de hoje, os patrões têm de se lembrar de que os próprios patrões têm um patrão e que lhe vão prestar contas. Sejas empregado ou patrão, o princípio não muda. Faz tudo como se estivesse a servir a Deus. Isto muda por completo a forma como nos damos uns aos outros no trabalho. Agora, se nós olharmos com atenção para estes 9 versículos, há uma expressão que se repete 7 vezes. E isto não é por acaso. Quando uma coisa se repete, uma expressão se repete tanto, é porque o autor quer que nós reparemos nela. É o ponto que liga tudo o resto. Qual é a expressão que aparece 7 vezes nestes versículos? Ao Senhor. O que é que isto quer dizer? Tudo o que fazemos na família, no trabalho, é para ser feito como um culto ao Senhor Deus. Tudo, cada gesto, cada cuidado, cada palavra, cada dia no nosso trabalho. Nós estamos a viver num ato de culto. Segundo lugar, também, se te custa viver assim, lembra-te daquilo que Jesus fez por ti. Mandou Ele próprio, Jesus, entregou-se por nós. Também é importante, e esta expressão lembra-nos disto, Paulo diz tantas vezes ao Senhor para nos lembrar que sozinhos nós não conseguimos, só com a força de Deus. Tudo o que Ele nos pede, Jesus fez primeiro. Submeteu-se, amou até à cruz, obedeceu, serviu. E agora pede-nos a mesma coisa. Vivam assim por causa de mim e para mim. Que Deus nos abençoe e nos dê força para vivermos no meio desta sociedade de tal maneira que o mundo veja, só de olhar para nós, que Jesus é Senhor da nossa vida. O que é que nos faz diferentes dos outros? Somos filhos do Rei. E quem é filho do Rei vive como filho do Rei, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Romanos 11:36. Que possamos fazer tudo de coração, em casa, no trabalho, onde quer que seja, para que Deus seja glorificado. Que Deus nos abençoe.